senhores. Boa noite a todos. Apenas uma ressalva. O motivo do atraso no início desta solenidade prende-se que estávamos aguardando a vinda do arquiteto Oscar Niemeyer, o patrono desse congresso, que por motivos contrários à sua vontade não pode estar presente nesta solenidade. Apenas para registrar. É com imenso prazer que o Instituto de Arquitetos do Brasil recebe a todos para a solenidade de abertura do 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que se realiza em Curitiba a partir desta cerimônia até o dia 1º de novembro. Convidamos para compor a mesa o governador do Estado do Paraná, senhor Jaime Lerner. Chamamos também o prefeito municipal de Curitiba, senhor Cássio Periguchi. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional, arquiteto Gregório Repsol. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, arquiteto Jaime Amaral Maia. Convidamos o titular do Conselho Superior da União Internacional de Arquitetos, arquiteto Miguel Pereira. Representando o presidente do Comitê Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, o arquiteto João Honório de Melo Filho, chamamos o arquiteto Luiz Antônio de Souza. Convidamos também o presidente da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, arquiteto Kelson Vieira Serra. O presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, arquiteto Itamar Calil. O presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná, engenheiro Ivo Gilberto Martins. Convidamos para compor a mesa também o engenheiro Rubens Meister. O presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, arquiteto Antônio Carlos Moraes de Castro. Registramos de que o senhor Vicente Wissenbach, por motivos contrários à sua vontade, não pôde comparecer a esta solenidade. Registramos a presença de Maria Inês Terbeck, representando neste ato o secretário de Estado e Desenvolvimento Urbano, Lubomir Krisinski. Registramos também a presença das demais autoridades e convidados. Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar, regida pelo maestro subtenente Aguiar.
arquiteto imobiliário do século XXI, dividido em 7 candentes subtemas, o último congresso do Instituto de Arquitetos do Brasil, neste século, buscará trazer à tona as principais inquietações dos arquitetos brasileiros e exercer a prospecção do futuro de nossa profissão. Projeto de fôlego sobre período incomum contará com a participação de notáveis brasileiros do exterior, emanados pela reflexão, pelo desejo de seguir construindo nosso fazer e pela incansável busca do habitat e da sociedade mais justos. Senhoras e senhores, o Estatuto do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil faculta a este Conselho a atribuição de homenagear personalidades que, no exercício do seu fazer, enobrecem a arquitetura brasileira. Assim é que este Conselho Superior fará as homenagens que se seguem. Registramos, primeiramente, que o Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil resolveu outorgar ao editor, senhor Vicente Wissenbach, o título de sócio benemérito do Instituto de Arquitetos do Brasil, pela sua incansável e competente contribuição no registro e divulgação do pensamento arquitetônico em nosso país. A entrega da homenagem será realizada durante o decorrer deste congresso. O Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil resolveu outorgar a Rubens Meister o título de arquiteto honorário pela sua inestimável contribuição à arquitetura brasileira. Convidamos o titular do Conselho Superior da União Internacional de Arquitetos, o arquiteto Miguel Pereira, a fazer a entrega da homenagem. O homenageado, engenheiro Rubens Meister, fará agora o uso da palavra. Excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, arquiteto Jaime Lerner, excelentíssimo senhor prefeito de Curitiba, engenheiro Taniguchi, ilustríssimos senhores e ilustríssimas autoridades, minhas senhoras, meus senhores, o arquiteto Filiberto Delorme representou o arquiteto como uma espécie de monstro. Possuía 3 olhos. Um olho para enxergar o futuro e respeitar a Deus. O outro para enxergar as coisas do presente. E o terceiro para venerar e respeitar as coisas do passado. Possuía também 4 orelhas, 4 ouvidos, para ouvir mais do que falar. Possuía também 4 mãos, para que pudesse realizar muitas coisas durante a sua vida. E também possuía asas nos seus pés, para poder voar e atingir as alturas.
não tenho nada a ver com esse monstro. Mas uma coisa eu estou consciente, que além da minha família, dediquei a minha vida inteira à profissão da arquitetura e dediquei também à profissão do magistério, sempre ligado à arquitetura. Esta homenagem que me fazem os arquitetos do Instituto de Arquitetos do Brasil, que me deixa extremamente comovido. Devo agradecer especialmente a essa pleiade jovem de arquitetos do nosso Estado e agradecendo profundamente a essa outorga, eu me despeço. Muito obrigado. O Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil resolveu outorgar a comenda Colar de Ouro do Instituto de Arquitetos do Brasil ao arquiteto Jaime Lerner por sua exemplar e reconhecida contribuição ao desenvolvimento da arquitetura brasileira. Nós convidamos o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional, arquiteto Gregório Repsol, a fazer a entrega da homenagem. Senhoras e senhores, registramos de que o Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil resolveu outorgar a comenda Colar de Ouro do Instituto de Arquitetos do Brasil ao mestre Oscar Niemeyer pela sua inestimável contribuição e liderança para o desenvolvimento e afirmação da arquitetura brasileira. A entrega da homenagem será realizada durante o decorrer deste congresso. Nesse momento, para uso da palavra, o arquiteto Jaime Amaral Maia, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná. O senhor Jaime Lerner, governador do Estado do Paraná, o senhor Cássio Taniguchi, prefeito de Curitiba, senhor Miguel Pereira, representante da União Internacional de Arquitetos, senhor Moraes de Castro, presidente da Federação Pan-Americana de Arquitetos, arquiteto Gregório Repsol, presidente da Direção Nacional e também presidente do 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, senhor Luiz Antônio, da CIALP, representante do CIALP, Conselho Internacional da Língua Portuguesa, senhor Ivo Gilberto Martins, presidente do CREA, representante do CONFIA, senhor Itamar Calil, presidente da ABEA, Associação Brasileira de Ensino da Arquitetura, senhor Kelson Vieira Soares, presidente da Federação Nacional de Arquitetos, senhor Rubens Meister, autoridades presentes, senhoras e senhores. É com muita alegria que chegamos a esta sessão solene do dia
da abertura oficial do 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Foram cerca de 15 meses de preparação de todos os detalhes. A busca de um tema central que pudesse refletir um período histórico e, ao mesmo tempo, um temário atraente foram as metas desejadas, tendo como enfoque principais a formação, a atuação e a produção dos arquitetos. Com o tema central, o arquiteto no limiar do século XXI, fizemos um grande temário do Congresso. Sem dúvida, vamos colocar em pauta as principais inquietações da nossa arquitetura brasileira. Com a globalização, as comunicações são instantâneas, as profissões passam por muitas transformações e na arquitetura não poderia ser diferente. Face a esse fato, é oportuno que se faça uma reflexão da arquitetura em nosso país, desde a arquitetura moderna dos anos 20, passando pela arquitetura contemporânea e também fazendo uma prospecção do futuro que nos reserva. Cumpre destacar a presença e a importância dos arquitetos na construção da sociedade brasileira. Momentos cruciais da nossa organização profissional, com alterações legais apressadas pelo governo federal, surgem debates que deverão apontar novas formas de trabalhar. Tal a importância desse nosso 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos. O grande mestre da arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer, ao acertar ser patrono do 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, transformou esse congresso em um dos mais importantes eventos da arquitetura brasileira. O IAB Paraná sente-se orgulhoso de todas essas comendas, homenagens que serão prestadas. Agradeço a todos que, com muito afinco, deram um pouco de si para que esse evento tivesse sucesso, especialmente a nossa comissão que trabalhou todo esse espaço do tempo. Passamos a palavra agora ao presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional, arquiteto Gregório Repsol. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso governador Helena, nosso prefeito Cássio. E cumprimento o nosso colega Jair Maia, cumprimento o presidente toda a nossa mesa. Os sonhos não envelhecem.
Teremos agora a entrega da comenda Colar de Ouro do Instituto de Arquitetos do Brasil ao mestre Oscar Niemeyer, pela sua inestimável contribuição e liderança para o desenvolvimento e formação da arquitetura brasileira. Convidamos o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, arquiteto Jaime Amaral Maia, para fazer a entrega da homenagem. Senhoras e senhores, e agora as palavras do presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, direção nacional, arquiteto Gregório Robson. Primeiramente, agradecer ao nosso mestre arquiteto Oscar Niemeyer por nos dar o prazer de estar presente com a gente aqui. Muito obrigado, Oscar, por ter vindo. Os sonhos não envelhecem, afinal somos guardiões dos nossos ideais. Que todos saibamos honrar a iniciativa do arquiteto Gastão Cunha Baiano e de outros nossos colegas que numa tarde de verão, de 26 de janeiro de 1921, em uma sala de história da teoria da arquitetura, a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, acharam por bem fundar o Instituto de Arquitetos do Brasil. É uma instituição não governamental que congrega arquitetos de todo o Brasil e que busca um diálogo constante com a sociedade, uma valorização profissional e um estabelecimento das relações da formação do exercício e regulação profissional que busca estimular a cultura, a tecnologia, a ciência, a arte. O trabalho do arquiteto, muitas vezes, está nas contradições entre o individual e o coletivo, entre o erudito e o popular. Mas cabe a entidade maior dos arquitetos do EAD mediar questões como esta e muitas outras, tendo como norte sempre a justiça social e a melhoria da qualidade de vida em nossa cidade. Nós, profissionais, devemos interagir com os governos e a sociedade de forma a resgatar o sentido maior da cidadania em nosso país. Ao longo desses 57 anos de trajetória histórica, obtivemos a admiração e o respeito que tem constituído. Afinal, sempre fomos guardiões da liberdade e da justiça social em nossa cidade. E agora chegamos ao 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que leva o nome Oscar Niemeyer, que representa o reconhecimento conjunto de sua obra, admiração por sua visão e pensamento e sua posição política diante da vida. Ao mestre, que com seu traço escreveu um novo capítulo, transformando este monumental de Brasília na única cidade moderna do mundo, tombada pelo Unesco como patrimônio da humanidade. Através da luz e das suas curvas sedutoras, em harmonia com a natureza e a própria vida do homem, onde não há nada muito reto e nem nada muito previsível, é você, Oscar, que nos diz que a arquitetura não é o mais importante. Fundamental são as pessoas, são os amigos e tentar mudar esse mundo tão injusto. Nós todos sabemos por que o chamamos de mestre. É essa admiração, é por tudo que você fez pela sociedade e pela arquitetura, por nós arquitetos. Mas, acima de tudo, pela lição que nos ensina que a arquitetura é muito mais do que projetar,
e construir. A arquitetura é, acima de tudo, uma declaração de respeito e amor à humanidade. O 15º Congresso vem numa hora significativa da vida nacional. As profundas modificações de natureza econômica, sociais, advinda da globalização e a revolução técnica, científica, aparentemente nos traz uma perspectiva de desenvolvimento, mas, simultaneamente, gera o desequilíbrio social como o desemprego estrutural, eliminando postos de trabalho. O discurso neoliberal, que foi transformado na ideologia dominante, encontrou simpatia popular a partir de respostas que diminuíram os custos públicos. A incompetência administrativa, muitas vezes, do Estado, a carregamento de impostos, uma nova palavra de ordem em todo o nosso dia a dia: privatizar. O modelo europeu não se aplica em nosso país. Afinal, temos dimensões continentais, um contingente de pobres e uma legião de excluídos. Não podemos ceder os interesses das grandes corporações financeiras transnacionais que impõem este novo modelo. O que estamos assistindo é a falência do Estado. Estamos todos atordoados diante dessa nova realidade. E não é apenas uma crise do modelo econômico, político, com graves consequências sociais. Devemos estar alerta, pois essa crise é maior, é civilizatória. Reconhecer o primeiro passo é a chance que nós temos de vencer. O Brasil não tem mais tempo a perder. Nós entendemos que ou nos salvamos todos solidariamente ou sucumbimos solitariamente. Vamos precisar de todo mundo para construir essa nova ordem. Estamos navegando num novo momento, maior expansão tecnológica. Através da internacionalização, instaurando novas referências socioeconômicas, revolucionando o modo de habitar, de consumir, de trabalhar e mesmo de pensar. A sociedade e a arquitetura brasileira não tem vocação para ser colonizada a nível internacional. Temos uma leitura diferenciada. Jamais podemos abrir mão dos nossos valores culturais, afinal, a cultura é a alma de um povo. O momento agora é de renovação, não apenas das pessoas, mas de ideias. Acima de tudo, das atitudes, porque foram elas que realmente mudaram o mundo. Este congresso é uma constatação, onde abrimos espaço para o novo. E esse novo está claro para todos nós, é só nós olharmos o plenário que está sentado aqui. Afinal, este novo vai desde o temário aos conferencistas, a maioria dos conferencistas convidados. Precisamos repensar a nossa forma de interagir como arquiteto cidadão, diante desse novo momento que desfrontamos da vida nacional. Só construiremos algo forte e duradouro através da união do IAB, da FNA, da ABEA e de demais entidades que representam os arquitetos brasileiros. Já estamos discutindo em conjunto uma legislação própria para os arquitetos brasileiros, um modelo mais participativo, onde contempla uma inserção do arquiteto, um profissional tecnicamente cada vez mais preparado para a terceira onda, que é a onda do conhecimento. Em perfeita sintonia com a sociedade, teremos que reinventar o futuro, onde cada um de nós terá o seu papel nessa história, que será escrita por todos. Somente assim conseguiremos editar o futuro. Curitiba foi escolhida para sediar esse congresso. Essa cidade já foi pensada desde a década de 70 e nos mostra que é possível articular um pacto pelo desenvolvimento urbano, que contempla diretrizes básicas, a qualificação dos serviços públicos, a real inserção das prioridades sociais e a defesa do meio ambiente, e uma integração adequada com o convívio humano, e acima de tudo, com muita criatividade. Isso tudo é fruto de um trabalho que aposta no planejamento e de uma visão de uma gestão democrática do urbano. Parabéns aos curitibanos que souberam sempre escolher seus dirigentes. O futuro é sagrado. Depende de nós, muitas vezes, sabermos a lição. Mas é necessário colocar em prática. Temos que ter os pés no presente
os olhos do futuro, mas a história está em nossas mãos. E nós vamos precisar de todo mundo para construir essa nova ordem em nossa nave mãe, que é a Terra. Salve aqueles que buscam criar espaços da felicidade para os outros. Mas, acima de tudo, viva o povo brasileiro, que nunca perdeu a esperança que um dia a justiça venha ao nosso país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós convidamos a compor a mesa, juntamente com as demais autoridades, o senhor Vicente Rissenbach. E agora convidamos a fazer uso da palavra o arquiteto Oscar Niemeyer. Exagerada, afinal sou um homem como outro qualquer. Trabalhei dentro sempre na prancheta a vida inteira. Vocês me perguntaram o que me agrada olhando para trás, é ter guardado um tempo para olhar a vida, olhar os mais pobres e saber que a arquitetura é importante, mas a vida é muito mais importante. Eu tenho que sair. Meus companheiros estão esperando para a gente terminar uma exposição que tem que inaugurar amanhã cedo. E peço a vocês desculpa e outra oportunidade por terem o prazer de estar aqui e conversar um pouco. E vou fazer amanhã. Obrigado. E agora, o Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil resolveu outorgar ao editor, senhor Vicente Rissenbach, o título de sócio benemérito do Instituto de Arquitetos do Brasil pela sua incansável e competente contribuição no registro e divulgação do pensamento arquitetônico em nosso país. Convidamos o presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, arquiteto Antônio Carlos Moraes de Castro, para fazer a entrega da homenagem. Homenageado, senhor Vicente Rissenbach, fará agora o uso da palavra. Toda a equipe que fez a revista Projeto, o Jornal Arquiteto, começou, aliás, com o Jornal Arquiteto, depois fez a revista Projeto e estimulou muito acho que o ressurgimento de uma imprensa de arquitetura no Brasil. Eu acho que eu fui apenas um instrumento disso e espero continuar trabalhando. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao titular do Conselho Superior da União Internacional de Arquitetos, arquiteto Miguel Pereira.
Difícil falar num dia de festa, num momento, numa hora em que a razão e o sentimento se confundem, e por momentos o sentimento é maior que a razão, mas é um dia de festa. Por isso, a União Internacional de Arquitetos quer saudar o governador do estado do Paraná, arquiteto Jaime Lerner, pessoa querida e muito cara da nossa entidade internacional, pelo que fez e pelo que poderá fazer, pela arquitetura e pelos brasileiros. A União Internacional de Arquitetos quer também saudar o engenheiro Cássio Taniguchi, prefeito desta cidade, conhecido e respeitado pelos arquitetos, e que eu penso, pessoalmente, como arquiteto brasileiro, que ele deve ser também um arquiteto honorário. A União Internacional de Arquitetos quer saudar a seção brasileira da UIA, o Instituto de Arquitetos do Brasil, na pessoa do seu presidente, arquiteto Gregório Repson. Igualmente, ao presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, ao presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, arquiteto Moraes de Castro, as demais pessoas que compõem a mesa, e uma saudação muito especial a este arquiteto honorário que hoje nos acompanha na celebração deste congresso, que é o Rubens Meister. Eu repito que hoje é um dia de festa e que é preciso saudar e parabenizar o Instituto de Arquitetos do Brasil por ter escolhido esse tema, o arquiteto no limiar do século XXI. Esse enorme desafio, essa referência cabalística do ano 2000, do início do próximo século, do próximo milênio, que só mesmo a imagem criada e transmitida para nós pelo Rubens Meister, por este monstro que para mim não é monstro, mas é o retrato do arquiteto do próximo século, porque sem os 3 olhos, sem as 4 orelhas, sem as 4 mãos, sem as asas dos pés, os arquitetos não saberão o que fazer no próximo milênio. A União Internacional de Arquitetos é muito agradecida aos arquitetos de Curitiba e aos arquitetos do Paraná, porque já fomos aqui recebidos em 1992, numa reunião do Conselho Superior da UIA, em que um dos mais ilustres presidentes da União Internacional de Arquitetos, que aqui estará amanhã fazendo uma conferência, Rod Hackney, qualificou esta reunião como a mais bela e mais bem organizada dentre todas as reuniões da União Internacional de Arquitetos. E vejam bem, o IA, que completa no próximo ano o seu 50º. Essa longa história traduz muito bem a qualidade do depoimento deste arquiteto, que para nós significa muito na vida da União Internacional de Arquitetos. O prestígio que ele traz a este congresso é secundado igualmente pela presença aqui neste congresso, a partir de amanhã,
da presidente, da primeira mulher presidente da União Internacional de Arquitetos, Sarah Topelson de Greenberg, que também apresentará as suas ideias através de uma conferência. Eu diria que vale também saudar com o máximo respeito a atitude que tomaram os arquitetos brasileiros, através do IAB, de homenagear Oscar Niemeyer. Merecidamente, pelo que fez e pelo que poderá fazer. Merecidamente, pela celebração dos seus 90 anos, dos seus jovens 90 anos. E que a única forma que eu encontro para qualificar a energia deste homem é nas palavras daquele conterrâneo meu, alegretense, no Rio Grande do Sul, que diz sobre o tempo que eu venho do fundo das eras, quando o mundo mal nascia. Eu sou tão velho e tão moço como a luz de cada dia. É o Mário Quintana que canta desse jeito e que é o retrato de Oscar Niemeyer, que é o sol, que é a energia, que é o fogo e que nós sabemos muito bem. E esta é a opinião da União Internacional de Arquitetos em relação ao Oscar Niemeyer e por isso saúda, afinal, esta festa que hoje começa neste ambiente de século XXI, como se quiséssemos aqui fazer uma referência a um dos mais belos hinos à humanização da tecnologia, que é o Blade Runner, aquele filme que todos vocês conhecem. Neste ambiente de aço, com essa chuva, caracterizando o desafio que nos vai, a partir de amanhã, para discutirmos o próximo milênio. Parabéns, Instituto de Arquitetos do Brasil, parabéns, Oscar Niemeyer, e saúdo aos jovens estudantes e arquitetos do Brasil e um bom congresso. Com a palavra, o prefeito de Curitiba, engenheiro Cássio Taniguchi. Excelentíssimo senhor Jaime Lerner, caro governador do estado do Paraná, nosso patrono, arquiteto Oscar Niemeyer, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil na direção nacional, arquiteto Gregório Repsold, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, arquiteto Jaime Amaral Maia, titular do Conselho Superior da União Internacional de Arquitetos, arquiteto Miguel Pereira, nome do qual cumprimento todos os demais componentes da mesa, presidente do CREA, engenheiro Ivo Gilberto Martins, e arquiteto honorário, caro engenheiro Rubens Meister. Estudantes, participantes do congresso, senhoras e senhores, o povo de Curitiba se sente honrado em hospedar este 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Tal sentimento é redobrado, pois aqui se homenageia Oscar Niemeyer. Às vésperas de completar 90 anos de idade, Oscar continua escrevendo uma história pessoal e pública de um trabalho sempre revolucionário, de dignidade e de honradez. É, sobretudo, um grande brasileiro. Lúcio Costa nos deu Brasília, dando forma ao profético sonho de Dom Bosco. Em todo o Brasil, em vários países, faz uma arquitetura ao mesmo tempo ousada e humana, e faz disso abnegação, uma lição que se renova.
sua inabalável crença de que o ser humano é viável nos faz a todos seus seguidores. Que Oscar Niemeyer receba nesta oportunidade a sincera gratidão e o carinho de todos os curitibanos. A homenagem prestada pelos arquitetos brasileiros, a qual Curitiba se une, ganha cores ainda mais vivas diante do tema central deste congresso. O arquiteto, no limiar do século XXI, deve servir de exemplo para todas as profissões, para que todas as profissões tenham discutido o seu papel neste momento em que o Brasil se prepara para ingressar no próximo século. Já somos uma grande potência econômica e em pouco tempo estaremos entre os maiores. Mas não seremos grandes o bastante enquanto houver desigualdade social, barreiras que impõem categorias de cidadania. Não poderia ser mais oportuna a discussão proposta pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Sou prefeito de uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes, diretamente influenciada pelos municípios de sua região metropolitana, onde vivem mais 900 mil habitantes. Temos aqui os problemas de todas as metrópoles, todos os desafios que nos levam a planejar cautelosamente o nosso futuro, sem perder de vista as demandas mais imediatas da população. Aqui, costumamos dizer que uma cidade é como a nossa casa, nunca está pronta. Mas os curitibanos ousamos afirmar que vamos resolver nossos problemas a cada dia, buscando legar mais qualidade de vida às gerações futuras. Foi em Curitiba, há mais de 25 anos, que a ousadia do arquiteto Jaime Lerner, hoje governador do Paraná, desenhou com traços firmes as primeiras transformações por que passaria uma cidade brasileira. Desenvolvemos um planejamento urbano original. Criamos uma cidade industrial onde indústrias poluentes não são bem-vindas. Privilegiamos o transporte coletivo, hoje o melhor do país. Dezenas de parques e bosques preservados garantem um ar mais saudável e uma eficaz função de saneamento ambiental. Erguemos ícones de nossos sonhos cotidianos, como esta ópera de arame que Jaime Lerner rabiscou num guardanapo de restaurante. Mas ainda há muito a fazer. Curitiba e as demais cidades brasileiras precisam equipar-se para o futuro, um cenário já tão próximo que podemos senti-lo diante dos olhos. Tenho certeza de que os documentos a ser aprovados neste Congresso serão potentes sinalizadores do futuro que queremos. É urgente que o país defina de vez suas políticas urbana e habitacional. Nesse contexto, é imensurável a contribuição do arquiteto. E é basilar que tal compreensão permeie as mentes desses jovens estudantes que vieram para este encontro. A eles caberá o legado do que se discutirá neste congresso. E a todos fica o exemplo do mestre Oscar Niemeyer, um dos brasileiros que melhor compreenderam o sentido de nação, a alma da nossa gente. Que sua mão de raro artista e suas ideias de paz e justiça social continuem nos dando o exemplo cotidiano de que poderemos materializar os nossos sonhos. Nas palavras de nossa poeta maior, Helena Colodi, pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance de suas mãos. Que esse 15º Congresso frutifique e lance mais luzes sobre o futuro que nos aguarda. Ouviremos agora as palavras do governador do Estado do Paraná, arquiteto Jaime Lerner. Meu caro
prefeito de Curitiba, Castellbusch, caríssimo presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, arquiteto Gregório Repsol, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Paraná, arquiteto Jaime Amaral Maia, titular do Conselho Superior da União Internacional de Arquitetos, meu caro arquiteto Miguel Pereira, presidente da Federação Pan-Americana das Associações de Arquitetos Antônio Carlos Moraes de Castro, demais componentes da mesa já nominados, professor e arquiteto Rubens Mastro, arquitetos, colegas queridos de tantos anos. Acho que a ideia mais feliz desse encontro foi o convite a Oscar Niemeyer para ser o patrono, porque no momento que nós temos Oscar Niemeyer como patrono desse congresso, com toda certeza nós estamos fazendo a celebração da arquitetura brasileira. E todos os arquitetos que fazem e fizeram parte da minha vida, em tantas épocas, que eu tenho a alegria de reencontrar e a alegria de conhecer, porque não há, e vocês sabem muito bem, nada que tire essa emoção de nós nos encontrarmos aqui. Eu estou acostumado a tantas solenidades, tantas emoções, 3 vezes prefeito, governador, mas eu confesso para vocês, esta é uma reunião que às vezes a gente fica, como falou Miguel Pereira, muito emocionado. Eu revejo aqui toda a minha vida e eu me lembro muito bem que ao promover esse encontro em Curitiba, no fundo também é uma homenagem que fazem a esta cidade, referencial das transformações urbanas no nosso país. E eu me lembro da primeira vez quando eu assumi a prefeitura de Curitiba, eu enchi a nossa equipe, secretários, quase todos arquitetos, e me fizeram a pergunta: mas por que tanto arquiteto? Eu disse: com os outros nós já tentamos. E é tão bonito ouvir um homem como Oscar Niemeyer dizer que fundamental são as pessoas, são os amigos. Ali está a essência da nossa função. E o tema escolhido, a arquitetura no limiar do século XXI, eu gostaria de ler uma frase que é a seguinte: o desenho é a fonte e o corpo da pintura, escultura e arquitetura, é a raiz de todas as ciências. Quem falou isso foi Michelangelo. E nós começamos a ver que está na mão daqueles que têm o dom de fazer a proposta,
é uma imensa responsabilidade. O que eu gostaria de dizer aos meus colegas arquitetos é dizer o seguinte: não, vocês são profissionais da proposta. Jamais deixem escapar a oportunidade de transformar. E depois de uma boa parte da vida sempre dedicada à arquitetura, quero dizer que, sendo prefeito, sendo governador, jamais me afastei da arquitetura. E considero a arquitetura como uma das grandes responsáveis por tudo aquilo que a atuação que aconteceu aqui tenha sido de alguma valia ou de alguma referência. Quero dizer também que Curitiba não é um paraíso. Nós temos problemas que todas as demais cidades brasileiras têm, mas tem uma grande diferença. Essa grande diferença é o respeito às pessoas, é o respeito que é dado ao cidadão que precisa da moradia, que precisa do transporte, que precisa da educação, que precisa da saúde, que precisa da atenção à criança, que precisa da preocupação com o futuro, com o seu entorno. Essa cidade tem uma coisa que é o diferencial, que é o respeito pela qualidade oferecida pela qualidade dos serviços oferecidos à população. Por isso que se eu pudesse dizer alguma coisa assim, que viesse lá do fundo, eu diria: não aceitem a visão trágica das cidades que às vezes querem colocar para vocês, porque vocês têm a condição de fazer a mudança. Nós temos a condição de fazer a mudança. Na verdade, o que existe no mundo hoje é uma visão trágica das cidades, e é necessário substituir essa visão trágica por uma visão generosa. Se nós projetarmos a tragédia, nós vamos encontrar a tragédia. Agora, se nós colocarmos a nossa energia no sentido de transformar a realidade, nós vamos conseguir fazer esta mudança. As cidades não são problemas, as cidades são soluções para o país, desde que se tenha uma visão generosa para com as cidades. E é necessário, antes de mais nada, que todos tenham esta visão de mudança, essa visão estratégica de mudança. Eu sempre fui contrário a uma visão de constatação, de dizer: olha, nós vamos ter no ano tal tantas milhares de crianças de rua, ou nós vamos ter no ano tal, São Paulo vai ter 30 milhões de pessoas. Existe uma frase que eu guardei para a vida toda, de um microbiologista que escreveu uma frase maravilhosa, um grande humanista chamado René Dubos. Ele disse assim: tendência não é destino. O momento em que a sociedade detecta uma tendência não desejável é o exato momento da mudança. Não há problema que não possa ser resolvido numa cidade. Não há problema que não possa ser resolvido. É necessária visão estratégica, é necessário que se monte sempre e nunca. Eu sempre tenho dito que o problema da cidade, do governo, do Estado, nunca é um problema de dinheiro. Em todos os problemas é possível montar uma equação de corresponsabilidade. O sistema de transporte em Curitiba é isso. O poder público não tinha condições de comprar uma frota de 300 milhões de dólares, mas definiu um sistema, projetou um sistema e colocou as regras do sistema.
o setor privado comprou os ônibus, opera, e nós pagamos por quilômetro rodado, a equação se monta, se faz com equilíbrio, mas sobretudo porque se conseguiu encontrar uma equação de corresponsabilidade. Se eu pudesse dizer como é que se faz para acontecer as coisas, eu diria, citando uma frase do crítico, já não sei se ainda é o crítico de arte do New York Times, uma vez ele escreveu sobre os 100 anos da ponte de Brooklyn, ele comparava e dizia que uma obra se transforma em monumento quando ela se caracteriza como uma causa compartilhada por todos os segmentos da sociedade. Assim como uma ponte, uma cidade tem que ser uma causa compartilhada. Uma cidade, um estado, um país, uma causa compartilhada por todos os segmentos da sociedade. E aí, a cidadania, isso é um conceito mais profundo de cidadania, que é o sentimento não é só de participar, mas de pertencer e garantir a todos o direito à cidade. Uma cidade que seja o sonho, que corresponda ao sonho de toda a comunidade, porque é tão difícil realizar um sonho individual. Imagine realizar um sonho coletivo. Tamanhas são as diferenças entre necessidades de uns, ambições de outros. Para você poder realizar um sonho coletivo, é necessário realmente que passe a ser uma causa compartilhada por todos. E nós temos uma grande responsabilidade de, às vezes, iniciar o processo. Uma vez nós estávamos discutindo lá no escritório, eu digo no escritório ainda, porque eu trabalho desde os tempos de prefeitura e agora de governo, sempre nós temos um local, que tem as pranchetas, e eu digo que nós não temos cargos, temos arquitetos residentes. E uma vez numa discussão, eu disse, não é possível que às vezes a gente perca a noção da importância do desenho, mas por que é tão importante? Muitos me perguntam, porque com o desenho você faz antes. Com o desenho vocês podem fazer antes. Isso é um dom extraordinário que tantos exemplos que todos nós arquitetos tivemos, de todas as personalidades que fizeram as grandes transformações, abriram essas possibilidades, pela possibilidade de criar, começar um processo de transformação. Às vezes me perguntam, mas o que faz com que as coisas aconteçam aqui em Curitiba? E eu digo, olha, aqui se teve a coragem de iniciar, aqui se teve a coragem de adotar soluções simples, e aqui se teve a coragem de criar essa sinergia. Eu confesso, não posso falar muito perto do Cássio, é que às vezes me dá uma nostalgia muito grande do tempo de prefeito. Mas hoje, essa nostalgia é coberta pelo fato de eu ser uma espécie de prefeito de 399 cidades. E vocês pensam que nós vamos perder a oportunidade de transformar? Jamais. Quero dizer que há 3 anos, e eu estou falando isso como colega, não estou falando de administração, mas quero só dizer que nós temos a possibilidade de transformar, fazendo as propostas que sempre fizemos. Há 3 anos eu percorri esse estado e vi o desemprego, e vi a queda de qualidade de vida, altos índices de mortalidade infantil, condições difíceis na educação, pouca atenção à criança, hoje nós podemos dizer, passaram-se 3 anos de atuação da equipe de arquitetos, que até o cerimonial tem um arquiteto.
E eu digo, quando eu falo arquiteto, eu falo Cássio Arquiteto, são todos aqueles que fazem a proposta, que colocaram esta equipe maravilhosa, que eu tenho a felicidade de ter possibilitado organizar durante 25 anos, profissionais idealistas que deram a sua vida e que fora do poder nós sempre procuramos ficar juntos para sempre propor, nunca deixar de propor. Não há um ponto, um local que a gente tenha trabalhado na vida onde a gente não tenha abdicado do direito de propor, da condição de propor, porque o começo é mais importante de tudo. Iniciar um processo é possibilitar a contínua correção de tudo aquilo que não está certo. Às vezes me perguntam o que é uma visão estratégica. Eu digo, se nós só projetarmos as necessidades, nós não vamos transformar nada. Agora, a visão estratégica é pensar no grande número e, ao mesmo tempo, pensar no importante e no fundamental. Porque se nós só pensarmos nos problemas do grande número, nós nos afastamos das pessoas. É este equilíbrio diário de pensar necessidades e potencialidades e propor. Pois hoje eu posso dizer com orgulho de arquiteto que a mudança econômica desse Estado aconteceu, a mudança da infraestrutura e o avanço social. Caiu a taxa de mortalidade infantil em 40%. Nós já retiramos de 206 municípios as crianças de rua, colocamos na escola. E se Deus quiser, se todos ajudarem, nós chegaremos até o final do próximo ano, podendo dizer com muito orgulho, aqui nesse estado nós não temos crianças de rua, porque o povo decidiu que não se tem, porque todos estão fazendo disso uma causa compartilhada. E o avanço da educação, a criação da universidade do professor e tantas coisas. Eu digo, eu gostaria de compartilhar com vocês, mas só quero dar um último exemplo, que mostra a visão desta equipe. Eu digo a equipe que tem as suas individualidades. Felizmente, cada um, se eu pudesse reproduzir um desenho, poxa, mas existe uma resina que mantém essa equipe unida em torno de tanta proposta. Mas um exemplo muito simples. Sabem quanto se gasta hoje para despoluir, ou tentar despoluir a Baía da Guanabara? 800 milhões de dólares. E vai ser muito difícil conseguir isso enquanto não se implantar uma mentalidade de não continuar poluindo, porque não basta investir em obras. Aí eu digo, sabe quanto está se investindo nesse estado para limpar as nossas baías? 250 mil dólares. Não são 800 milhões, 250 mil. De que maneira? Aí eu gostaria de finalizar colocando a essência desse pensamento. Como? É muito simples. O pescador, quando pesca o peixe, é dele. Quando ele pesca lixo, é nosso, nós compramos. Porque sempre é garrafa, é lata de cerveja, é lixo reciclado. O dia não está bom para pesca, ele vai limpar a baía, vai pescar lixo. Quanto mais lixo pescar, mais limpa fica a baía. Quanto mais limpa fica a baía, mais cedo voltarão os peixes. Mais peixe eles pescarão. Então, essa é a essência do desenvolvimento sustentável. A essência de propor sempre, pensar de maneira simples, porque nós temos que dar espaço para que toda a população desenhe junto com a gente. Se você quiser fazer todo o desenho, a população não vai poder. E esse desenho só vai acontecer se ele for uma causa compartilhada por todos. Eu tenho a imensa felicidade
de receber meus colegas, eu digo com muito orgulho, meus colegas arquitetos, dos quais nunca me afastei, aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Sejam bem-vindos e apenas uma frase de um poeta que eu gosto muito, um grande poeta espanhol, que é Antônio Machado, que às vezes a gente procura e às vezes as soluções estão muito claras, estão perto. Essa frase é o seguinte: luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrela, sol. Un hombre a tintas camina, leva na espalda um farol. Nós temos que ter cuidado quando nós procurarmos, não esquecermos que o farol da proposta às vezes está conosco e nós não podemos perder essa oportunidade. Muito obrigado, bem-vindo. Nesse momento, o Instituto de Arquitetos do Brasil registra seu agradecimento a todos os presentes pelo prestígio que emprestaram a esta cerimônia e encerra neste momento esta sessão solene de abertura do 15º Congresso Brasileiro de Arquitetos, ao tempo que convidamos os componentes da mesa a tomarem seus lugares na plateia para juntos ouvirmos a seguir a apresentação da Orquestra do Conservatório de Música Popular Brasileira, sob a regência do maestro Roberto Inhápico. Uma boa noite a todos.